Olá! Em comemoração ao Mês da Mulher, promovido pela OAB Paraíba Subseção do Cariri, hoje eu vou conversar com vocês sobre a advocacia nos Estados Unidos. Eu sou Thalita Crank, sou advogada inscrita na OAB Paraíba, mas atualmente eu resido na cidade de Indianápolis, capital do estado de Indiana, aqui nos Estados Unidos, onde eu sou mestre em Direito da Saúde, Políticas e Bioética pela Indiana University Robert H. McKinney School of Law e sou estudante do primeiro ano do Juris Doctor. Eu vou dividir o nosso tópico para ficar mais didático em 3 subtópicos. Nós primeiro vamos falar do licenciamento, como a gente se torna advogado nos Estados Unidos. Depois vamos falar sobre as maiores diferenças entre a advocacia, qual é o jeito de advogar nos Estados Unidos, como a gente advoga nos Estados Unidos, é parecido com o Brasil? E por terceiro, eu vou abordar as dificuldades que nós mulheres enfrentamos na carreira jurídica aqui nos Estados Unidos, porque sim, nós também enfrentamos dificuldades aqui. Então vem comigo que hoje você vai aprender tudo sobre a advocacia americana. Primeiramente, como nós nos tornamos advogados nos Estados Unidos a partir de um diploma brasileiro, que foi o que eu fiz. Eu era advogada no Brasil, pós-graduada no Brasil e vim para os Estados Unidos. Infelizmente, não existe esse reconhecimento de diploma, o que torna a caminhada um pouco mais difícil, porque a gente tem que voltar para a universidade sim. Mas, de certa forma, eu digo que essa volta à universidade é muito importante. Por quê? Porque nós vamos aprender o sistema common law. Nós aprendemos no Brasil o sistema civil law e o common law é muito diferente. Infelizmente, quando a gente chega aqui, o jeito de escrever, o jeito de peticionar, o jeito de advogar é extremamente diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Então, por isso essa necessidade de se voltar para a universidade. Eu costumo dizer que nós aprendemos do zero, né? Nós não aprofundamos o que nós sabemos no Brasil. Nós aprendemos um novo sistema jurídico do zero. O caminho que você pode seguir para se licenciar nos Estados Unidos é fazer o Juris Doctor, que é o curso principal de Direito, ou seja, refazer o curso de Direito completo aqui nos Estados Unidos, ou você pode fazer um mestrado e depois fazer a prova do bar, né, que é praticamente o nosso exame de ordem. Eu poderia comparar, assim, é o exame de ordem dos advogados aqui nos Estados Unidos. O caminho para admissão nesses cursos, tanto no mestrado quanto no Juris Doctor, depende muito da universidade que você deseja cursar, né? Cada universidade tem um sistema de aceitação diferente. No meu caso, eu preferi cursar os dois. Eu cursei tanto o mestrado como o Juris Doctor. Quando eu finalizar o meu Juris Doctor, que aqui são 3 anos, então o curso de Direito aqui nos Estados Unidos são 3 anos, em período integral, então manhã, tarde e noite, em regra. Algumas universidades oferecem um programa de 4 anos, que é part-time, meio período, e você tem menos aulas, no caso. Mas, apesar de você dizer, o curso de Direito só dura 3 anos nos Estados Unidos? Então é muito fácil. Não, não é. Porque o curso de Direito aqui nos Estados Unidos é uma pós-graduação. O que significa isso, Thalita? Significa que você tem que ter um bacharelado antes, isso mesmo. Você primeiro precisa ser bacharel em alguma ciência, que não necessariamente é uma ciência jurídica, ou seja, você pode ser biólogo e depois entrar na faculdade de Direito. Sim, você pode ser economista e depois entrar na faculdade de Direito. Então, após a sua primeira universidade, você vai fazer Direito. É mais ou menos assim que funciona o sistema jurídico americano. Apesar de você dizer, nossa, que complicado, o que tem a ver biologia com direito? É uma área muito ampla, gente. Então, você pode ser um biólogo, de repente, e depois fazer direito, e depois trabalhar como advogado em uma empresa farmacêutica. Ou você pode fazer administração, ser um economista, por exemplo, e trabalhar na área de business, na área de direito comercial, na área de transações internacionais. Então, enfim,
Todas as ciências do bacharelado acabam se correlacionando com o direito em algum dos pontos. Como é a universidade em si, o curso em si? É um curso chamado de doutorado profissional, onde nós aprendemos o direito na prática. Ele é bem voltado para a prática, diferente do Brasil, que visa muito concurso público. Aqui eles visam sim a advocacia, a formar advogados, e o sistema todo em torno disso é muito prático em termos de ensinar o aluno a peticionar, ensinar o aluno a fazer uma sustentação oral, ensinar o aluno a escrever artigos, enfim, tudo é voltado para a prática. E quais são as maiores diferenças, Thalita, entre a advocacia nos Estados Unidos e a advocacia no Brasil? Primeiramente, eu falaria do sistema. O sistema jurídico common law não é um sistema baseado apenas em precedentes. As pessoas pensam, ok, temos o civil law, que é um sistema baseado em leis, mas temos o common law, que é um sistema baseado em precedentes, e essa é a grande diferença. Não é. A diferença é, as jurisprudências, elas têm sim uma força vinculante. Elas não são persuasivas, como a maioria das jurisprudências brasileiras, mas ela tem uma força vinculante. Contudo, além de termos jurisprudências, também temos códigos, sim, também temos leis, também temos estatutos, também temos regulamentos. Então, o common law mistura-se com um pouco do civil law. Nós temos, sim, a lei e temos, sim, a jurisprudência. E nós precisamos fundamentar as nossas peças baseados nos dois. Se existir lei, eu vou utilizar a lei, o artigo, a seção, mas se existir jurisprudência, eu vou também basear a minha petição naquela jurisprudência. E a análise jurídica será toda em comparar o meu caso com a jurisprudência julgada pelo Tribunal do Estado. Outra diferença que temos é que no sistema estadual, os estados são bem independentes entre si, né? Eu costumo dizer, lembra o nome, Estados Unidos. Então, nós temos uma federação com estados muito autônomos. O que significa isso, Thalita? Significa que cada estado tem a sua lei. E cada estado tem a sua Constituição. E isso afeta o sistema jurídico de tal maneira que cada estado tem a sua primeira instância e tem as suas cortes de apelação. Tudo bem, até aí tá igual ao Brasil. Pois é, mas cada estado também tem a sua Suprema Corte. Isso mesmo, nós temos Suprema Cortes estaduais nos estados, que são responsáveis por guardar a Constituição estadual. Então, no sistema estadual, nós também temos uma Suprema Corte Estadual. E a licença, ou seja, a sua licença para advogar nos Estados Unidos, ela será baseada no estado que você mora. Por quê? Como cada estado tem sua lei, nós temos estados com diferentes leis. E aí, o advogado que atua naquele estado precisa saber a lei daquele estado. Então, se você quer atuar em mais de um estado, você precisa fazer um exame de ordem, digamos assim, em cada estado que você quer atuar. Eu falo isso com lágrimas nos olhos. Mas é assim, se você quiser atuar em mais de um estado na esfera estadual, você precisa ser inscrito no conselho, né, no caso na Bar Association, de cada estado que você quer atuar. Contudo, essa inscrição vem mediante prova. Ou atuar em alguns estados X anos de advocacia e preencher vários requisitos. Mas em termos gerais, nós precisamos fazer uma prova para cada estado. Então, por ter essa autonomia estadual, também cada conselho, cada associação de advogados, cada Bar Association terá a sua própria regra, terá suas próprias regras.
É por isso, por exemplo, que alguns estados aceitam que um advogado estrangeiro tenha apenas um mestrado e aí possa atuar, e outros estados não. Então, é importante você entender essa independência dos estados americanos para você conseguir compreender o nosso sistema jurídico. Fora o sistema, o jeito de advogar nos Estados Unidos é diferente, porque nós não somos educados para o litígio, nós somos educados para a conciliação, para o acordo, para os advogados se reunirem e discutir um acordo para aquele cliente. Por quê, Thalita? Por vários motivos, por economia processual, mas também para livrar o cliente, a situação e o processo de um júri. Aí está outra diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Por quê? Porque aqui nós temos júris na esfera civil também. Isso, em direito penal e em direito civil, nós temos júris. E o júri funciona, na verdade, bem parecido com o Brasil, com a seleção de jurados, enfim, com a exposição do caso, dos fatos, dos documentos. É bem parecido com o modelo que a gente tem no Tribunal do Júri brasileiro, sim. Agora, a diferença é que nós teremos júris para outros assuntos de matéria criminal e também para assuntos de matéria civil. Então, muitas vezes, para economizar todo esse rito que torna o processo muito caro, que torna o processo mais lento, os advogados, eles escolhem os meios alternativos de conciliação, mediação, arbitragem. A arbitragem é extremamente usada aqui. Nós temos no processo civil um processo que sempre engaja um advogado com o outro advogado, em que as testemunhas são ouvidas pelo advogado, são conduzidas pelos advogados e então levadas ao juiz, né? Quem move o processo, digamos assim, são as partes, são os advogados e não dependem da autorização do juiz. Então, essa também é uma grande diferença que nós temos no jeito de advogar americano. Outra situação muito diferente é a maneira de escrever. Por quê? Aqui nós somos rápidos, objetivos e diretos. O sistema americano em si de trabalho, ele geralmente é calculado a hora de trabalho. Então, você recebe por hora. Então, a cultura americana é muito movida ao tempo é dinheiro, então nós não podemos perder tempo. E entre o não perder tempo, ler peças processuais exaustivas também está incluído na advocacia, ou seja, as pessoas não querem isso, as pessoas não querem perder tempo lendo besteira, né? Vamos usar o termo popular. Muitas vezes aquela coisa de tentar fundamentar dizendo a mesma coisa, isso não existe. E como isso é controlado? A linguagem é mais direta, a linguagem é mais simples, não se usa um vocabulário rebuscado, se usa uma linguagem simples. Desde a universidade nós aprendemos que nós temos que escrever de forma que qualquer pessoa, tenha ela um background jurídico ou não, consiga entender a sua peça. Então, o inglês usado não é um inglês rebuscado, é um inglês simples, que evita muito formalismo, muita linguagem difícil. É uma linguagem simples, direta, com frases rápidas e curtas e com muita economia processual e muita economia de papel, letras, enfim. Para que isso ocorra, as cortes têm regras. Cada corte tem a sua regra de processamento, né? Então, nessas regras, nessa Rules of Civil Procedure, nós chamamos essas regras de processo civil, enfim, de qualquer processo, cada estado tem o seu. Entre elas, incluem a quantidade de palavras que você vai usar. Então, cada estado tem a sua lei que vai delimitar
o que você tem que ter em cada petição e qual é o tamanho máximo daquela petição. E muitas vezes você tem que colocar um certificado assinando, informando quantas palavras tem naquela determinada petição. Se ela não preencher esse requisito formal da quantidade de palavras, o juiz pode simplesmente indeferir o pedido, dismiss the case, né? Arquivar o processo, digamos assim, não aceitar ou rejeitar a sua petição. Mas enfim, isso é muito importante, isso é uma diferença grande que nós aplicamos aqui nos Estados Unidos. Existem outras diferenças enormes, a profissão é muito valorizada, tem trabalho em mais das diferentes áreas, a seara privada paga muito bem, nós temos muitas empresas e a profissão, exatamente por essa dificuldade, é extremamente valorizada. É uma das melhores profissões, sim, dos Estados Unidos, uma das carreiras mais bonitas, que tem muitas e muitas oportunidades abertas para quem realmente é apaixonado pelo direito. E para encerrar o nosso papo, eu gostaria de falar das dificuldades que nós encontramos sendo mulher, sendo advogada aqui nos Estados Unidos. Bom, uma das grandes dificuldades aqui, por ser um estado com menos intervenção estatal, nossas leis trabalhistas, elas não são tão pró-empregado como no Brasil. Então, por exemplo, a licença maternidade, ela vai variar de empresa para empresa, ela vai variar de estado para estado, ela vai variar do seu contrato de trabalho. Algumas empresas vão te fornecer licença maternidade, mas sem remuneração. Outras empresas dão apenas um mês, algumas empresas 2 semanas. Tudo isso vai ser acordado entre empregado e empregador. E fora isso, a mão de obra, o serviço nos Estados Unidos é muito caro e é pago por hora. Então, questões como ter uma babá costuma ser muito difícil, de difícil acesso aqui nos Estados Unidos, porque a remuneração delas é bem alta, na verdade. E por ser por hora, você praticamente não tem condições de contratar alguém para morar 24 horas com você. Então, essa é uma das maiores dificuldades da mulher em relação a conciliar a maternidade e a carreira. Contudo, temos vários empregos, escritórios de advocacia que contratam meio período. Então, você pode ganhar, sim, uma boa remuneração e trabalhar apenas meio período. Tem empresas que possuem creches, tem escritórios que têm parceria com algumas creches e dão um desconto, tem creches em si que você pode pagar particular, enfim, existe a maneira de você, dar um jeito, mas essa é uma questão muito difícil, a questão de não ter licença maternidade, quando se tem, ela pode ser ou não remunerada, e aí você tem que contratar um seguro, né? Existem seguros aqui que você pode fazer para mulheres ganharem o seu salário. Então, se a sua empresa ela não te remunera durante aquele período de afastamento, você mantém sim o seu emprego, mas ele não é remunerado, você pode fazer um seguro privado com alguma seguradora e pagar, mensalmente, para que naquele período que você fica afastada da sua profissão, você receba o seu salário pela seguradora. Então, esse eu considero o maior desafio entre conciliar a advocacia e conciliar a maternidade. Então, esse foi apenas um overview, do que nós encontramos aqui nos Estados Unidos, do sistema americano em si. Infelizmente o meu tempo está acabando, mas se você tiver mais curiosidade sobre o tema, você pode me seguir nas redes sociais, @thalita.crank é o meu Instagram, Thalita, TALITHA.crank, KRENK. Meu site é www.thalitacrank.com.
Lá também eu posto muito sobre o meu dia a dia, sobre o sistema jurídico americano, sobre como ingressar numa carreira americana, numa faculdade americana, como iniciar, tudo isso você pode acompanhar. É um prazer novamente estar aqui. Eu amo a Paraíba, né? Meu estado, minha casa, eu sempre me sinto em casa. É um prazer estar com vocês e muito, muito obrigada pelo convite. Até a próxima. Tchau!